Então, como eu falei, meu nome é Luiz Pereira, porque agora eu estou transmitindo no Face, né? Então tem que se apresentar de novo. O tema hoje então vai ser o óbolo da viúva, que é um tema bastante interessante porque nos traz o conceito de caridade. E é o que eu pretendo, né, explorar bastante na reflexão que eu quero fazer daqui a pouco. Então, vamos fazer a nossa elevação para que assim, possamos estar sintonizados e assim conseguir absorver mais os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, em momentos felizes, vamos nos unindo em espírito. Como vibrar é pensar e sentir, pensando e sentindo coisas boas, nos unimos nessa frequência vibratória em espírito. E assim unidos, vamos aproveitar o momento para agradecer aos nossos mentores que nos acompanham na caminhada que fazemos nesse plano, procurando, sempre que possível, nos intuir, nos ajudar a tomar decisões corretas, a fazer o que devemos fazer de bom, em acordo com a nossa missão. Vamos também agradecendo a todos os espíritos amigos e, em especial, aos espíritos que, mesmo estando desencarnados, se unem para ajudar a outros espíritos que precisem de ajuda. Esses espíritos se unem em grupos, em fraternidades, e é em homenagem a esses espíritos que oramos. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, juntos que estamos em espírito, vamos nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, como o de Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade. Bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos mais, que possamos acumulá-las de tal forma que possamos distribuí-las de maneira farta a todos aqueles que estão à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós vivermos como cristãos, como verdadeiros discípulos, vivenciando no nosso dia a dia seus ensinamentos e seus exemplos, para que assim, com esses exemplos, possamos motivar e incentivar com que outras pessoas, outros espíritos também possam viver de maneira cristã. E agora, vamos nos sintonizando com o nosso Pai Criador. Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está manifesto aqui e agora, em tudo que nos cerca, inclusive em nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos agradecendo pela consciência que temos, que precisamos sempre nos trabalhar, nos melhorar em espírito. Vamos agradecer então pelo dom da vida, pela consciência que temos. E como forma de materializarmos essa nossa graça, vamos oferecer ao nosso Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta.
Que assim seja, graças a Deus. Isso aí. Agora, isso eu vou ler o trechinho do Evangelho que eu quero usar como referência para nossas reflexões. Eu vou ler um trecho do Evangelho de Marcos, que tem por título o óbolo da viúva. Está no capítulo 12, versos de 41 a 44. Vamos à leitura então. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro no gasofilácio. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos deram-lhe do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Bem, esse trechinho que eu li fala de caridade, né? Então, mas vamos burilar, definir um pouco melhor esse conceito de caridade. Primeiro, eu queria falar sobre o conceito de gasofilácio e de óbolo, né? Quando está escrito aqui óbolo da viúva, óbolo é uma palavra pouco usada, mas significa tesouro, riquezas. Então, as riquezas da viúva ou o tesouro da viúva. Gasofilácio era um local no templo, porque esse evento se passa no templo de Jerusalém, onde os judeus faziam culto a Yahvé, e tem um local específico, onde o pessoal fazia as doações materiais em moedas, e esse local específico chama-se gasofilácio, é uma caixa de contribuição. E Jesus, de acordo com o texto, estava observando o pessoal fazer essas doações materiais. E ele via lá os fariseus, os saduceus, fazendo doações, até que uma viúva foi lá e colocou só 2 pequenas moedas. E ele aproveitou então esse momento para falar para os seus discípulos, os seus seguidores, que aquela viúva, a oferta que ela fez, tinha mais valor do que todas as ofertas anteriores de grande vulta. Então, falando um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre esse texto, a primeira coisa que a gente tem que notar é que Jesus está nos colocando de maneira clara que vale mais a intenção na prática, o amor colocado numa tarefa, do que o tipo de tarefa que a gente executa ou a quantidade de recursos que a gente aloca, de tempo ou de dinheiro. Ou seja, aquilo que nós fazemos com amor, com a intenção, sem nenhum tipo de pensamento oculto, como Kardec colocava, sem esperar uma validação, uma valorização, um reconhecimento de alguém, tem muito mais valor do que uma tarefa que eu gasto muito tempo, ou uma tarefa que eu gasto muito recurso financeiro. O que vale é a intenção, o coração colocado ali. E aí vem um conceito, então, de caridade. Caridade é o amor na prática, é o amor materializado. Isso que é caridade. E quando a gente faz isso, esse amor, ele não tem ele não procura nenhum tipo de reconhecimento ou validação. Simplesmente a gente faz porque pode fazer, por prazer em fazer. Isso vale para o nosso trabalho, isso vale para a nossa vida no lar, na escola. Tudo que a gente faz por amor, a gente não cansa, a gente sente prazer, a gente não faz de forma obrigada. Então, caridade é o amor manifesto de maneira prática, de maneira materializada. E essa caridade, esse amor, não cabe justificativa.
Do tipo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Não cabe esse tipo de justificativo. Porque para praticar caridade não precisa ter muitos recursos. Porque existe sim a caridade material, mas também tem a caridade moral. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para eu manifestar esse amor, para eu praticar essa caridade, eu não preciso de muitos recursos. Eu justificar porque não tenho recursos financeiros ou não tenho tempo também não cabe, porque recursos financeiros não tem só caridade material. E tempo é uma questão de prioridade, porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo, o que a gente dá é prioridade diferente. Então, na verdade, tudo é uma questão de escolha, de se colocar. Afinal, a gente quer enganar quem? Dizendo que não dá para fazer caridade, procurando um motivo qualquer, uma justificativa qualquer. A gente tem que ser honesto, pelo menos conosco mesmo. Agora, a gente também não pode confundir caridade com esmola. Né? A gente fazer uma doação, ajudar a quem precisa, um morador de rua, uma pessoa que precisa de algum apoio financeiro ou material, isso é válido. Lógico que é. As pessoas precisam. Mas a gente tem que lembrar que os nossos recursos financeiros, nossos recursos de tempo, são finitos. Então a gente não pode querer, ajudar todo mundo que está na rua financeiramente, ou querer doar nosso tempo para o próximo de maneira não lógica, porque nós precisamos viver e nós precisamos de recursos também. Então nós temos sim que ajudar de maneira material, a fazer a caridade material, mas nós temos que antes pensar se nós estamos realmente ajudando ou prejudicando aquela outra pessoa, porque às vezes a gente acha que está ajudando e na verdade estamos atrapalhando. Porque às vezes é a opção da pessoa. E às vezes a gente acaba se prejudicando e doando um tempo que a gente não tem ou doando um recurso que a gente não tem. Eu não estou falando que a gente não deve dar uma esmola para um morador de rua, por exemplo. Eu estou falando que a gente tem que pensar no valor e se é realmente relevante eu colocar aquele dinheiro para aquela pessoa. Eu não vou estar atrapalhando do que ajudando. E sem crise de consciência. Se a gente faz com amor, não tem problema nenhum. A gente realmente não dá. Eu não vou dar porque eu já contribuí no centro espírita, porque eu já contribuí em tal casa de assistência e eu preciso desse dinheiro para outro fim. A gente tem que ser lógico, a gente não pode fazer por fazer. Porque caridade material, nós doamos o que temos, o que a gente tem. Isso que é uma caridade material. Tem a ver com praticar o bem, ser beneficente. Um exemplo para ficar bem claro, é doar um tênis que eu não uso mais. Porque está velho, ou porque eu tenho 3 pares de tênis, então eu pego aquele tênis que eu não estou usando, ou porque está velho e dou. Isso é caridade material. É ser beneficente, é praticar o bem. E nós devemos fazer isso. Eu dou o exemplo do tênis, mas estendam isso para todos os outros tipos, roupas, livros, dinheiro, enfim. Então nós temos sim que praticar a caridade material na medida das nossas posses, que a gente possa fazer, tanto tempo como de dinheiro. Aí nós temos a caridade moral, que se diferencia da caridade material, porque na caridade moral nós damos o que somos e não o que temos. Então a caridade moral é doar um tempo, um olhar, uma palavra. A caridade moral não precisa de nenhum tipo de recurso material.
Então não tem justificativa para não fazermos. A gente dá, né, o nosso tempo, a nossa audição para um amigo que precisa desabafar. Uma coisa que é relevante, praticarmos caridade moral em nossas casas, em nossos lares. Que tudo, na verdade, começa em nossas casas e se estende para o resto, né, da nossa volta. E nós pouco praticamos. O que é praticar caridade moral em casa? É, por exemplo, ser paciente, ser tolerante com o irmão, com o pai, com a mãe, com o companheiro, com o filho. Ser paciente. Às vezes nós temos mais paciência e mais tolerância com o colega de trabalho do que com o nosso amor de casa. Pensem sobre isso. Isso é caridade moral. Caridade moral é fazer algo sem ninguém pedir e sem buscar nenhum tipo de reconhecimento. Por exemplo, lavar uma louça, passar uma camisa. Eu vou passar minha camisa, eu vejo lá a camisa do meu irmão, né? Estou com o ferro ligado, estou com a tábua pronta, eu vou passar também. Depois eu guardo, nem preciso falar nada, nem cobrar nenhum tipo de reconhecimento. Fiz porque dava para fazer, estava com a mão na massa, já aproveitei e fiz. De repente ele nem vai perceber que alguém passou a camisa, ele vai simplesmente pegar na gaveta e usar. Mas isso é caridade moral, fazer as coisas sem buscar reconhecimento, sem buscar validação. Fazer porque pode fazer. Ajudar em alguma tarefa doméstica. Perceber que um amor está precisando de uma atenção especial, de um abraço, de simplesmente ficar junto. A nossa casa é o nosso principal laboratório. Praticando isso, nossa casa fica fácil de levar isso para fora. E como eu falei, caridade moral só necessita da nossa vontade. Mais nada. Kardec, no Livro dos Espíritos, isso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem esse trecho, então nesse capítulo 13, tem esse trecho que eu li do Evangelho de Marcos. De Lucas também tem, o Lucas também tem essa passagem. E tem, né, todo um comentário sobre isso. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um outro livro, o Livro dos Espíritos, que é um outro livro, né, na questão 886, Kardec pergunta para os espíritos, né, qual a melhor forma de praticar a caridade, de materializar o amor próximo. E os espíritos respondem para Kardec que é sendo benevolente, sendo indulgente e praticando o perdão. Sendo benevolente, o que é? É o modo turbo de ser beneficente. Beneficente não é praticar o bem? Sim. Só que beneficente a gente pratica o bem de maneira eventual. Ser benevolente é praticar o bem o tempo todo. É ser bom de verdade. Não é parecer ser bom. É ser bom. Mesmo sozinho, mesmo em quatro paredes, mesmo em pensamento e sentimento. Isso é ser caridoso. Daquele exemplo do tênis, você tem lá 3 pares de tênis, né? Você tinha 2, comprou um novo, aí ficou um lá que você não gosta, está usado, aí você resolve doar isso para a casa espírita. É legal, façam isso é ser beneficente, é praticar o bem. Agora, voltando a esse exemplo do tênis, qual que é ser benevolente? Eu tenho 2 pares de tênis, eu uso os 2, eu não comprei o terceiro não. Eu vejo alguém que precisa, eu pego um par que eu estou usando, que eu uso e dou, fico só com um. Isso é ser benevolente. E faço isso de maneira oculta. Não fico alardeando. Não precisa alguém me ver fazendo isso. Não conto para ninguém. Fiz porque achei que devia fazer. Fiz de coração. Isso é ser benevolente. É você praticar caridade moral sendo benevolente. É passar a camisa do irmão. É ser benevolente. Só que ser benevolente de verdade é fazer isso o tempo todo. Eu sei que é difícil para todos vocês, como é difícil para mim, mas é que a gente tem que buscar fazer.
Nós estamos encarnados aqui justamente porque a gente está buscando essa perfeição, essa questão de sermos benevolentes. Mas os Espíritos falam para Kardec também nessa questão que a gente tem que ser indulgente, não só benevolente. O que é ser indulgente? Ser paciente, tolerante, respeitar a visão do outro, o modo de ver o mundo do outro, o tempo do outro. Nessa época política aí, né, de divisão, né, de eleição, que a gente pensa uma coisa e a gente tem a tendência de ver aquele que não pensa igual a nós, de às vezes até ver como uma pessoa que não pensa, que é idiota, que não tem... Enfim, é a visão da pessoa, é o sentimento dela, a percepção do mundo dela. Nós temos que respeitar. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Porque, dando nome ao bois, tanto Lula como Bolsonaro, do jeito deles, eles querem fazer o melhor para o país. Ninguém quer passar para a história como o presidente que fez caca. É que eles fazem, as formas deles fazerem o melhor no país é diferente. Mas eu não consigo imaginar que alguém vai querer ser presidente, passar para a história, fazendo um monte de caca, só tirando proveito. Né? Então, eu estou dando exemplo aqui para deixar a coisa bem materializada. Nós temos que respeitar a visão do colega do trabalho, da escola, nosso parente, que pensa diferente da gente. Eu posso não concordar, mas tem que respeitar. Essa é a diferença de amar e gostar. Tem a ver com isso. Mas, voltando então à indulgência, é isso, é respeitar o limite do outro, a percepção do mundo do outro, o tempo do outro. Quem disse que o meu jeito é o certo e não dele? Quem disse que o meu tempo é o certo e não dele? Nós temos que ser indulgentes. Eu não preciso compactuar com a forma de pensar, sentir e fazer do outro. Não é isso. Amar é aceitar o outro do jeito que ele é. Senão é gostar. Gostar dos gregos. Eu só amo a quem me ama. Isso é o gostar. São os amores menores dos gregos. Eros, Ludos, Pragma. Eu só te dou o meu Ludos, o prazer de estar com você, de conversar com você, de ir no cinema com você, se você me der o Ludos primeiro. Se você for uma pessoa legal de eu ir no cinema, de eu dançar, de eu conversar, aí eu também vou ser simpático com você e vou te dar o meu Ludos. Isso não é amar, isso é gostar. Normalmente a relação entre pessoas, entre casal, começa com amores menores. Eu só dou se ele me der primeiro e eu gostar do que ele me deu, aí eu dou. Isso não é amor menor. Praga é amor de admiração, Eros amor de sexo, Ludos amor de prazer, tem outros. Amor maior é amor incondicional. Eu simplesmente gosto. É o ágape, é o storge, é o filia, o amor fraterno. Eu amo o meu irmão, independente se ele me ama ou não. Simplesmente amo. É o amor da mãe para o filho. Amo o filho, independente do que ele pensa, sente ou faz. Simplesmente amo o filho. É esse amor que Jesus pediu para que nós praticássemos com relação ao nosso próximo. Simplesmente amar. Eu não preciso gostar do que ele faz, sente ou pensa. Eu preciso amá-lo. E amar é incondicional. Eu simplesmente amo. Não importa se ele não me ama. Não me importa se ele me faz mal. Ou se ele não me ajuda. Ele pode me fazer mal, mas também não me ajuda, né? Tudo bem. Então, voltando, né? Kardec, na questão 886, né, codificou lá, né, foi o intermediário dos espíritos, dizendo que materializar o amor, fazer caridade, é ser benevolente, ou seja, praticar o bem o tempo todo, ser beneficente o tempo todo, e ser indulgente e praticar o perdão. Ou seja, amar.
Perdão é amar. Não é esquecer o que o outro lhe fez de mal. É simplesmente, né, lembrar, mas não sofrer, não sentir, não ter nenhum tipo de sentimento ruim. É dissolver em nós algo causado supostamente pelo outro. Isso que é perdoar. Eu lembro, mas não tenho raiva, não tenho mágoa, não tenho rancor, não tenho ódio, não tenho nada. Porque eu amo. Eu até não gosto do jeito que ele fala, do jeito que ele é, do jeito que ele sente, do jeito que ele percebe o mundo, mas eu amo. Isso que nós temos que praticar. Então, de novo, né? Estou sendo repetitivo, mas para lembrar, ficar bem marcado. Eu preciso ser benevolente, é ser praticado bem o tempo todo. Eu preciso ser indulgente, que é respeitar o meu próximo. E preciso praticar o perdão. Bem, é uma coisa que eu gosto de fazer muito é ligar, né, esses ensinamentos de Jesus com a ciência. Porque tem tudo a ver. Então, para concluir, existe lá o conceito da conservação de energia, que é uma das formas que o divino se manifesta. O divino se manifesta através da criação. Ele criou o universo conhecido pelo homem há 13,8 bilhões e continua criando até hoje. Galáxias, estrelas, planetas, né? Continuam sendo criados até hoje. Ou seja, a criação, inclusive a vida, é ato contínuo. É o divino se manifestando. E através de suas leis. As leis universais, as leis divinas, que valem todo o tempo e espaço para toda a criação. Não tem essa interpretação, não. É lei. Quer queiramos, quer não. Nem o divino muda as leis, porque se ele mudasse as leis, não seria perfeita. Se era de origem divina, era perfeita. Então não pode ser modificada. É aquilo e pronto. A lei da conservação de energia diz que um sistema fechado, a energia dele é constante. Então, quanto mais eu doar energia para o meu próximo, na forma de amor, de pensar, sentir, falar e fazer, eu vou criar em mim um vácuo energético, porque eu doei, e vou receber essa energia igual para manter o meu sistema fechado. Ou seja, quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais empoderado eu fico. Ah, mas o meu vaso, esse corpo biológico, não tem uma quantidade limitada de energia que pode armazenar? Sim. Mas o gradiente, que é a variação de energia por unidade de tempo, essa não. Essa é infinita. É a energia que passa por mim. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais empoderado eu fico. Mas com mais saúde, com mais vigor, com mais capacidade de realizações. Bem, para terminar, que eu já falei demais, a gente não pode confundir, né, a nossa vida com a vida dos animais. Nós somos seres conscientes, racionais. Os animais, né, vivem para comer, beber, ter prazer e dormir, para no outro dia repetir tudo isso de novo. Comer, beber, ter prazer e dormir. E fica nesse ciclo. Nós não podemos viver isso, né? Porque comer, beber e dormir tem a ver com a manutenção do nosso corpo biológico. Já prazer tem a ver com o nosso espírito. Nós somos espíritos e temos um corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. O espírito nem de sexo tem. Simplesmente ele habita um corpo e se manifesta através desse corpo. Então, nós temos que lembrar que nós precisamos usar o tempo que nós temos na matéria para nos refinarmos em espírito. É isso. E nada melhor do que refinar o nosso espírito do que nos doarmos para o próximo praticando caridade, fazendo amor. Bem, vamos então às nossas vibrações finais. Fechamos nossos olhos para facilitar a concentração. Vamos agradecendo ao nosso Pai Criador, a mais essa oportunidade de reflexão, a Jesus
por ser o intermediário desses ensinamentos, que possamos nós termos sempre a consciência da importância da prática do amor, da importância de sermos caridosos, de sermos benevolentes, indulgentes e praticarmos o perdão. Que podemos praticar e devemos fazer isso o tempo todo, tanto a caridade moral, que não exige de nós a não ser mais que a vontade, como a caridade material. E para agradecermos de uma forma prática ao Divino essa oportunidade, vamos oferecendo a Ele mais uma vez a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz e o amor de Jesus estejam com você, gente. Uma grande semana com muita saúde.